Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Stefano, sou criador de conteúdo do blog Ler, Resenhar e Aprender, historiador formado pela Universidade Federal do Pará. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como têm sido os gastos iniciais com a Érico Apollo, que são os filhotes de cachorro SRD que mamãe resolveu adotar. Esse vídeo ele serve também para que você possa se inspirar e pensar bem antes de adotar um cachorro e atenuar o susto dos gastos dos 4 primeiros meses com cachorro que realmente são bem pesados. Pois bem, os gastos iniciais, eles geralmente começam a partir do momento que você adota o filhote. É essencial que você, ao adotar o filhote, leve ele ao veterinário para ele fazer a avaliação geral. E o seu veterinário, após essa avaliação, vai passar 2 protocolos. Um protocolo de vermifugação e outro protocolo de vacinação. O protocolo de vermifugação ele é super importante para que o seu filhote ele possa expelir os parasitas que estejam no corpo dele. E esses parasitas eles vão, além de enfraquecer o seu cachorro, influenciar diretamente no potencial de imunização das vacinas. A vacina ela só tem sua plena forma de imunização, além de uma série de fatores, quando os parasitas externos e internos do seu filhote forem expelidos. Dada a vermifugação e feita a desparasitação externa, de pulgas e carrapatos, você tem que levar ele para fazer a primeira dose da vacina múltipla. É interessante que a vacina antirrábica, ela é importante, claro, porque a raiva é uma zoonose, mas ela só protege contra uma doença. E o seu cachorro ele pode ter uma série de outras doenças que são prevenidas pela vacina múltipla. As vacinas múltiplas elas são classificadas assim porque elas cobrem essas séries de doenças. E são várias: sinomose, adenovirose tipo 1, adenovirose tipo 2, parvovirose, e para a influenza canina e vários tipos de leptospirose, que são doenças que vocês bem conhecem, transmitidas pela urina do rato e que podem provocar um dano devastador no seu cachorro, levando ele à morte na maioria das vezes quando ele é filhote. Pois bem, o seu veterinário é que vai indicar qual a vacina ele deve tomar. Primeiro, qual dessas vacinas múltiplas? A Aero Apollo tomaram uma vacina V10 importada. É interessante que o seu cachorro ele tome a vacina importada, porque eu vou deixar os motivos, e não é frescura, vou deixar os motivos no link aqui na descrição, que tem um vídeo super importante, super interessante da Alina Medina, a dona do portal Tudo Sobre Cachorros, que ela explica do porquê a vacina importada é mais segura e sim, vale a pena você investir mais. Feito isso, são tomadas 3 doses com intervalos de 21 a 30 dias, geralmente 21 dias, a Aero Apollo estão tomando de 3 em 3 semanas essas vacinas. E encerrado esses ciclos de vacinas, eles tomarão a vacina antirrábica, que é uma vacina obrigatória por lei, tem que tomar. Depois de tomar a antirrábica, aí nós temos já mais ou menos uma mensuração de qual vai ser os gastos. Eu anotei aqui porque são vários. Um cachorro tem um gasto primário, inicialmente com vermifugação. Os gastos com vermifugação, sendo de 2 em 2 semanas no primeiro momento, e depois de mês a mês até completar ali por volta dos seus 6 meses, vai ser em torno de R$ 120. Porque a vermifugação é baratinha, então cada um vai gastar R$ 60. A ração, eles vão comer uma média de 250 gramas de ração nos 4 primeiros meses. 250 gramas por dia em 3 refeições, café, almoço e janta. Juntando isso tudo, nos 4 primeiros meses, nós temos um gasto de R$ 540 com ração. As vacinas, cada vacina custa R$ 60. As vacinas importadas aqui na minha cidade. Então nós temos 3 vacinas múltiplas, 60, 180, né? Só com um cachorro. E mais R$ 30 da antirrábica, então R$ 210 só de vacina. Multiplica por 2, nós temos R$ 420 só em vacinação. Além disso, nós temos os carrapaticidas. Os carrapaticidas para expelir os parasitas externos. Pulgas e carrapatos, eles são muito problemáticos, eles têm que ser tirados do seu cachorro, não é só por uma questão de luxo, para ele não ficar com coisa grudada nele. É porque a pulga ela pode transmitir algumas verminoses para o seu cachorro. E o carrapato, ele pode fazer com que o seu cachorro tenha 2 doenças que são muito graves se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo: a erliquiose e a babesiose. Ambas afetam o sangue do seu cachorro. Eu não estou lembrado agora de qual afeta qual célula, mas elas afetam tanto os glóbulos brancos, fazendo com que a imunidade do seu cachorro desabe, e os glóbulos vermelhos, fazendo com que ele tenha uma anemia profunda. E junto a isso, ele apresenta uma série de sintomas que, se não tratados, podem fazer com que o seu cachorro ele vá a óbito. Isso é muito sério. Por isso que antes de iniciar o protocolo de vacinação e ao longo de todo o protocolo, ele tem que estar devidamente desparasitado. Tudo bem? Os carrapaticidas, eles têm várias formas, mas geralmente nós utilizamos aqui 2. O engolido e o pó, o talco. Juntando tudo isso, o gasto com carrapaticida vai ficar em torno de R$ 200 nesse intervalo de 4 meses até que eles completem a vacinação, entre a vacinação e a castração. A tão temida castração, ela geralmente acaba sendo os maiores gastos de um dono de pai de pet nesses 4 primeiros meses, dos 2 meses até os 6 meses, quando eles completam a castração. É importante que a castração seja feita não só por uma questão de moda, etc e tal, mas para que o seu cachorro ele tenha um controle populacional bacana,
ele tem um comportamento assim mais asseado, mais tranquilo. Alguns mudam um bocadinho, outros não mudam tanto. Isso varia de cachorro para cachorro. E também para que ele tenha uma vida mais longa e mais saudável. A castração, tanto de machos quanto de fêmeas, evita diversos tipos de câncer, como câncer de testículo e de próstata. No caso dos cachorros, sim, cachorro macho tem câncer de testículo e de próstata. E no caso das fêmeas, doenças como o câncer de mama e o câncer de útero. Essas doenças elas são influenciadas no cachorro diretamente pela presença de hormônios no corpo dele. Então é o seu veterinário que vai indicar qual a melhor data para que o seu cachorro possa fazer a castração. Geralmente é ali entre o quinto mês, dependendo do veterinário, entre o quinto e o 24º mês. Cachorros de grande porte amadurecem mais tarde, cachorros de pequeno porte amadurecem mais cedo. É por isso que um Chihuahua ele faz a castração mais cedo do que um Rottweiler, por exemplo. E o vira-lata, isso varia muito também do porte do cachorro. Como a Aéreo Apollo vão provavelmente ficar cachorros de médio porte, ali entre os seus 16 e 18 quilos, segundo a avaliação da veterinária, nós estamos planejando a castração deles para a primeira semana de dezembro. Pode ocorrer antes? Pode, porque a Aera pode entrar no cio antes e, levando em consideração a complexidade das castrações, nós vamos ter que castrar o Apollo mais cedo para evitar que ele cubra a irmã. Então, já pensou uma gravidez assim aleatória? Complicado, né? A castração do macho ela é geralmente menos complexa e mais barata do que a da fêmea. A veterinária ela passou uma base de R$ 180 na castração do macho e 350 a 400 da castração da fêmea, mas varia muito do tamanho que eles vão ficar na época da castração e de uma série de outros custos. A castração ela tem que ser antecedida por exames pré-operatórios. É que nem gente, sabe? Esses exames pré-operatórios consistem em exame de sangue, eletrocardiograma, para saber se o sangue do seu cachorrinho está tudo bacana, se a desparasitação foi feita corretamente, bem como saber se o coração dele está de boa, está ok para cirurgia. Feitos esses exames, é feito um jejum de 12 horas sem comida e algumas horas sem água para que ele não vomite durante a cirurgia e aí fica na anestesia. Feita a cirurgia, que é uma cirurgia geralmente breve, nos machos dificilmente dura meia hora e nas fêmeas dura um pouco mais que isso. É feito todo o ponteamento, você tem a recuperação do pós-operatório. Pós-operatório de cachorros machos e fêmeas geralmente dura o mesmo tempo, 10 dias. Você tem que ficar acompanhando ele para evitar que ele faça movimentos muito bruscos e acrescentando e melhorando a alimentação dele aos pouquinhos, trocando os pontos, higienizando, evitar que ele faça estripulias, como eu disse. Após isso, faz a retirada do ponto e beleza, vira normal. Juntando os gastos da Aéreo e do Apollo com pré-operatório, exames, bem como a operação e os analgésicos, para que eles não sintam tanta dor durante a recuperação, nós temos um gasto de, mais ou menos, deixa eu pegar aqui papel, R$ 300 com os exames, 700 com a castração dos dois e mais uns 120 com os remédios, né, os analgésicos. Pois bem, juntando tudo isso, nós já temos uma base de quanto é que custa manter um cachorro durante os 4 primeiros meses. Dos 2 meses de filhote, quando ele inicia de vez o desmame, até o 6º mês, que é quando geralmente ocorre a castração dos cães de médio porte e pequeno porte. Os cães de grande porte é um outro protocolo. Com isso, nós temos 540 da ração, 120 do vermífugo, 420 das vacinas, 200 do carrapaticida, 300 dos exames, 700 da castração e mais os 120 ali dos remédios e acrescentar mais uns gastos como mototáxi, transporte e por aí vai. Juntando tudo isso, nós temos aproximadamente R$ 2.400 de gasto nesses 4 primeiros meses. Isso dá em torno ali no gasto de R$ 600 por mês. Pode parecer assim, meu Deus, que susto, mas lembre-se que os gastos maiores são com a questão relacionada à castração e outros pequenos cuidados, que são muito importantes. Pois bem, isso era e Apollo, que são cachorros SRD, vira-lata. Claro que tem pessoas que têm uma condição financeira melhor, pode comprar uma ração, digamos, super premium. Eu vou explicar no outro vídeo qual a diferença entre ração de combate e ração standard premium e super premium, que é special premium. A Aero Apollo consome ração special premium, que é uma Gran Plus. Tem gente que gasta com castração, com adestramento, tem gente que gasta com uma ração mais cara, tem gente que gasta com pet shop, etc e tal. E como eles não têm todos esses gastos, a base fica um preço bem confortável, de boas. Os 4 primeiros meses de um cachorro, eles geralmente são mais salgados em termos de preço, porque eles precisam de cuidados para que a imunidade deles e a saúde deles seja garantida ao longo pro resto da vida deles. Isso é importante. Vacinas, descarapatização, castração, etc e tal. Por isso, se prepare. Se você adotou um filhote e vê que a conta está muito alta e está pensando assim, meu Deus, o veterinário está me roubando, não. Os 4 primeiros meses de um cachorro na sua casa são realmente puxados em termos de gastos.
Mas depois disso os gastos vão se atenuando e quando ele for adulto, ele só passa a ter gastos relacionados com rotina, descarrapatização, a ração e o exame de check-up que ele tem que fazer para ver se a saúde dele está em dia de boas, tá ok? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo os próximos vídeos que eu vou falar em especial acerca da questão dos tipos de ração e por que pagar um pouco mais caro numa ração é melhor, tanto para o seu bolso quanto para o seu cachorro. Até mais!